Agora 12 minutos restando para as 8, 23 graus e 7 décimos a temperatura. Médico pneumologista Cláudio Klein, secretário da Saúde de Lajeado. Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma semana aí para comentarmos a saúde. Muito bem, falando em relação à Covid, que é a pauta preponderante aí desde o ano passado, já completando aí 2 anos desde a descoberta do primeiro caso na China, e muita coisa se passou, muitas vacinas já foram criadas, a gente se encontra num bom momento do ponto de vista da propagação do vírus e especialmente na repercussão do ponto de vista das mortes. Tinha uma questão envolvendo a Janssen, que faltava as segundas doses, primeiro era para ser uma dose única, agora já se admite 2 e Lajeado está vacinando com a segunda dose. Quem teve a oportunidade de fazer a Janssen como primeira dose. Isso, então o laboratório, principalmente nos Estados Unidos, que ela foi uma vacina, não foi a principal, mas foi uma das vacinas muito utilizadas nos Estados Unidos, eles chegaram à conclusão que passado um determinado tempo caía a resposta imunológica e aí reconheceram a necessidade da aplicação de uma segunda dose e que então primeiro o FDA americano aprovou e aí em seguida a Anvisa também aceitou a argumentação, entendendo que fazia sentido a aplicação de uma segunda dose. Então, o Brasil também adotou esse calendário e está aplicando a segunda dose. Pois é, e falando dessa queda de proteção num período de tempo em relação às vacinas, surge uma variante com mais mutações que preocupa e que a gente tem monitorado os casos. O Rio Grande do Sul já registrou seus primeiros casos e demorou para a gente ter notícias da primeira morte que aconteceu nesta semana no Reino Unido. Nicolas, nós estamos tendo um comportamento, aliás, essa pandemia tem sido pródiga em nos causar muita dificuldade de entendimento das lógicas do seu comportamento, né? Lembrar, a gente achava que ela, nos invernos, né, nos locais, nos meses de inverno, seja no hemisfério norte ou depois no sul, ela seria pior, por ser uma doença de transmissão pela via respiratória e aí pelo natural confinamento, né, que ocorre pelo frio, seria de maior transmissão. Não se confirmou, ela teve em vários locais transmissão igual no período de inverno e de verão, aqui no Brasil especialmente, né, que foi em fevereiro e março. E ela, então, não se confirmou isso. Inclusive aquela discussão de ambientes abertos, arejados, no fim ficaram assim, postos em prova. A Europa, que foi o primeiro continente a vacinar, né? A Inglaterra ainda começou a vacinar no final de 2020, é um dos países que tem recrudescimento regular dos casos. Eles já estão com altas taxas de vacinação lá, mais de 80% da população completamente vacinada, e mesmo assim estão lá com uma quarta onda de circulação do vírus, com aumento de casos da Ômicron, cerca de 44% dos casos atualmente são da variante Ômicron. Então, também colocando em dúvida essa questão da vacinação. O Brasil é uma expectativa realmente que a gente tem, porque a ciência não nos consegue dar uma informação mais fidedigna. O Brasil tem um comportamento diferente até, porque nós tínhamos normalmente como sequência da Europa. Isso acontece, inclusive, na influenza, isso é curioso, viu? A influenza, ela tem uma onda que normalmente ela tem o seu pico na Europa, logo em seguida no hemisfério, aqui na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e aí depois, no inverno seguinte, ela chega para o hemisfério sul. Tanto que as vacinas que a gente faz para H1N1 são baseadas nos dados que se tem da Europa e dos Estados Unidos. 2011 isso. Sempre se faz isso. Não, mas perfeito, mas no caso da H1N1... Da H1N1, desde 2009. 2009. Foi em 2009 a primeira... Estou tentando puxar na memória aqui. Foi em 2009 a primeira. Estamos aí com 12 anos de A lembrança que eu faço circulação. sempre em relação a essa doença é o hábito que na escola eu tinha de passar o álcool gel na entrada da sala, que não se tinha e se começou em função dessa doença. Eu acho, Nicolas, deixa eu fazer eu acho que um hábito novo que nós vamos, a partir de agora, incorporar nas próximas epidemias, sejam de qual vírus for, mas de origem respiratória, que além do álcool,
além da questão da ventilação dos ambientes, né? Que era outra coisa que a gente pregou muito dentro da H1N1, vai ser o uso de máscara. Então, principalmente entre aqueles que estejam sintomáticos e aqueles que tenham algum risco de desenvolver a doença, bom, então usa no período da pandemia, ou no período de epidemias, né, que seriam as circulações locais dos vírus, usar a máscara também. Eu acho que isso vai ser um novo hábito. Mas, enfim, voltando à Omicron, ela por enquanto, ela tem uma baixíssima letalidade, inclusive esse caso que ocorreu no Reino Unido, né, descrito pelo primeiro-ministro. Curiosamente, inclusive o repórter que está lá na Inglaterra diz que não foi divulgado nenhuma informação sobre a vítima. Isso eu acho curioso, né? Porque normalmente a primeira coisa que se diz é a idade, o sexo, se já tinha comorbidades, né? Se já foi vacinado ou não. E não saiu nenhum dado sobre a vítima da Omicron. Então, estou esperando também para entender esse caso. Mas claro que, dentro de um contexto, falamos ainda antes, principalmente pessoas de idade, seja por coronavírus, seja por outros vírus respiratórios, né, a própria influenza, as pessoas que já têm uma certa idade e outras doenças, muitas vezes vão vir a falecer naquele momento desencadeado por uma infecção paralela, né? Pois é, e tem uma notícia que está circulando e tem uma expectativa do anúncio para hoje em relação à vacinação de crianças no Brasil. A Anvisa deve decidir hoje se será aplicada a vacina da Pfizer para as crianças entre 5 e 11 anos. Nicolas, eu entendo aí, falando literalmente como médico, não como secretário de saúde, porque a gente, como secretário, vai seguir a orientação que vier do Ministério e da Anvisa. Mas, pessoalmente, vendo a situação, nós estamos num momento de muito baixa circulação do vírus aqui no Brasil. As crianças se mostraram durante toda a pandemia. Isso é uma coisa que não mudou com as variantes. Então, todas as variantes que tiveram, as crianças continuaram sendo um grupo de baixíssima gravidade da doença, mas muito baixa mesmo gravidade. E por outro lado, nós temos, com o passar do tempo, um número crescente de relatos de alguns, para efeitos da vacina, especialmente as miocardites e pericardites, algumas mortes súbitas entre pessoas jovens que não foram determinadas as causas, mas com um aumento de morte súbita no mundo, de causas indeterminadas, que tem se questionado se não tem relação com a vacinação. Então, eu entendo que a criança não deveria, nesse momento, ser vacinada. Ou, pelo menos, se deixar claro para os pais das duas possibilidades, né? E deixar uma liberdade ampla de decisão para aqueles que entendem, não, vale a pena correr o risco da vacina, e outros que entendam que vale a pena correr o risco da imunização pela própria doença. Então, eu defenderia muito essa ideia nesse momento. Um momento que as vacinas se tornarem mais seguras, né, que a gente tiver uma certeza sobre o funcionamento dela e os riscos, aí a gente pode mudar de estratégia, como a gente tem nas outras campanhas de vacinação, onde a segurança já está muito bem estabelecida, né? Serginho Lapointe pergunta, é necessária a aplicação da terceira dose da AstraZeneca? Eu vou mais ou menos na mesma discussão, né? O Ministério da Saúde, de novo, a partir de um trabalho feito pela própria empresa Pfizer, e pelos dados que a Anvisa, que o Instituto, principalmente a Fiocruz, estabeleceu com queda da imunidade pela Coronavac depois de 6 meses, adotou a sugestão. Então, a gente tem feito campanha em favor da terceira dose. Por outro lado, de novo, falando de algum risco que a vacina possa ter, e aí quando tu vai se tornando mais velho, né, Nicolas, o nosso risco individual, o risco da pessoa idosa, ele passa a ser cada vez maior, né? Nós tivemos, nos momentos de pico, as pessoas acima de 85 anos com 15% de mortes, ou seja, 15 em 100. Obviamente, a vacina nesse grupo tem muito maior efeito protetor do que ela possa causar algum risco. Agora, quando tu vai descendo na faixa etária, nas pessoas saudáveis, eu acho que essa discussão ela é pertinente. De novo, eu defendo sempre a liberdade de escolha, com a mais ampla divulgação das informações,
para que as pessoas possam tomar de forma madura a sua decisão, né, num momento que é novo, né, para todo mundo. Muito bem. Obrigado, doutor Cláudio. Boa semana a todos. Médico pneumologista Cláudio Klein.